Olá, pessoal, bom dia! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma pausa para o café. Você que é da categoria da enfermagem, sabe que esse é um novo projeto que a Humanas iniciou recentemente no Instagram, Humanas Enfermagem, e a gente está aqui para sempre bater um papo. Toda terça-feira, às 10 da manhã, a gente vai ter esse encontro marcado aqui. Se você quer participar, se você achou legal a iniciativa, gostou dos temas, do debate, já participou de outras edições, compartilha esse momento aqui com outras pessoas, outros colegas de profissão. É facinho, né? Você viu que é só entrar no link lá na bio, fazer a sua inscrição, sugerir seu tema e a gente sempre vai ter esse espaço aqui. É uma pausinha mesmo, um momento rápido para a gente debater sobre um tema que é do seu interesse, um tema que você tem curiosidade, que você sugeriu aqui, ou que outras pessoas sugeriram e que vai ser interessante para você também. Então, hoje estamos aqui, eu, Messia Borba, somos todas cofundadoras, né, da Humanas Saúde e Humanas Enfermagem, e as meninas que vão se apresentar aí, cada uma delas. Oi, tudo bom, gente? Eu sou a Scarlett, também sou uma das cofundadoras da Humanas. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar de um assunto muito legal, então estamos super animadas. Oi, oi, muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Pausa para o Café, esse momento tão interessante, tão legal da gente compartilhar informações. Eu sou Brigitte, também sou uma das sócias da Humanas, e convidem seus colegas, seus amigos a participar, porque é sempre um momento muito intuitivo, muito instrutivo, onde a gente coloca assuntos que vocês trouxeram, discute, debate e sai cheio de feedbacks e de novos insights para a nossa vida profissional. Sejam Isso. bem-vindos. Isso aí. Então vamos lá. Hoje a gente escolheu um dos conteúdos que chegaram. E não se preocupem, tá certo, gente? À medida que os conteúdos forem chegando, a gente vai seguindo, né? E o tema que você sugeriu vai chegar lá. Então, o conteúdo que a gente colocou para fazer esse debate de hoje, essa conversa, foi desigualdade social, cultural, econômica, racial dentro da área da saúde, com o enfoque, né, com o farol voltado para a nossa categoria, para a enfermagem. Então, a gente vai falar aqui sobre as questões de desigualdade que a gente encontra, que a gente já vivenciou, né? Assim, são muitos anos dentro da enfermagem, seja na área assistencial, na área administrativa burocrática, agora empreendendo. Então, é uma rotina vivida em diversas áreas, né, possíveis, das instituições de saúde, de uma maneira geral, e a gente sempre vivenciou, a gente sempre assistiu, né, esses pontos de desigualdade, né, saltarem muito aos olhos, porque a gente está falando de uma categoria, né, que como a gente sempre fala, e talvez você ainda não tenha ouvido, talvez você não saiba, que é a segunda maior categoria em profissionais, né, no Brasil. Então, a enfermagem ela só fica atrás da categoria de metalúrgicos, mas é a maior população trabalhadora, a segunda maior população trabalhadora do Brasil, do país inteiro, e a maior da saúde. Então, a gente tem uma diversidade gigantesca, né, dentro desse público, no que diz respeito a todos esses pontos que a gente falou, né, de situação econômica, racial, cultural, enfim. E aí a gente vai iniciar falando sobre essas vivências, né? Esses abismos, né? De diferenças que a gente acaba encontrando no dia a dia desses profissionais. Primeiro, eu queria falar sobre uma situação que a gente vivenciou trabalhando em uma instituição de saúde, que é justamente sobre esse choque de realidade, né? Era uma empresa de home care, era uma grande empresa de home care, e essa empresa, ela tinha, como a gente classificava, né, aqueles pacientes que eram pacientes VIPs. Então, existia uma categoria de pacientes, como se isso pudesse existir dentro da área de saúde, falando de paciente, né? É O até paciente que é estranho VIP falar isso, e né? o paciente que não é VIP. Então, existia essa categorização dentro da empresa, né?
E aí, esses pacientes VIPs, como eram considerados, eles eram tratados, né, com toda a pompa e circunstância, e era voltada uma atenção específica, existia um cuidado em que profissional se enviar para essa casa, para essa residência, em relação às entregas de material, aos prazos, à equipe médica, enfim, né? Existia toda uma preocupação especial com esses pacientes, que eram pacientes influentes, por serem pacientes de poder aquisitivo muito alto, influentes na sociedade de maneira geral, políticos, socialites, enfim, por N motivos que os faziam VIPs, né? E aí a gente vivia uma realidade, nós que trabalhávamos com a seleção e o treinamento dos profissionais de enfermagem, especificamente, né? A gente vivia uma realidade muito dura enquanto educadoras e formadoras, né? E selecionadoras também, porque a gente participava desse processo de seleção, que era encontrar um profissional que tivesse perfil para trabalhar dentro daquela realidade VIP, né? Onde ele precisava ter uma postura específica, onde ele precisava de uma aparência específica, porque algumas residências chegavam a exigir, inclusive, né, traços de fisionomia, traços raciais, enfim, e que isso é um absurdo, mas a gente sabe que isso acontece, né? E aí a gente ficava nessa situação de alocar o paciente perfeito para aquela residência, o profissional perfeito para aquela paciente, para aquela residência, né? E por mais que a gente tentasse, né, manter uma linha, enfim, uma situação muito esdrúxula, porque a gente estava falando de pessoas e residências de um grande poder aquisitivo. E a gente estava falando do outro lado de profissionais, né, técnicos de enfermagem, que tinham toda a circunstância, né, de educação, de formação, de condição socioeconômica, de salário, né, que a gente sabia que nunca ia chegar ao mesmo patamar. E acabava que esses profissionais sentiam na pele essa diferença, né? Muitas vezes sofrendo maus tratos, inclusive, né? E chegavam para a gente muito sofridos, enfim. E aí eu queria que vocês contassem um pouco, né, dessa situação, de como era para vocês, se vocês chegaram a encontrar esses mesmos cenários no que diz respeito a essas diferenças, nessas desigualdades. Ai, esse assunto é muito sofrido até para a gente que acompanhou de perto, né, a realidade de muitos profissionais que passavam por situações desumanas até. Eu acho que a palavra que se encaixa de verdade, por mais que seja uma palavra forte, né, que a gente fique, eita, é tão forte dizer isso, mas é verdade. Eu me lembro que uma vez eu cheguei numa residência para fazer o acompanhamento, né, para fazer a minha visita, porque a gente tinha recebido uma queixa de que o profissional ele não estava com segurança, ele não tinha segurança para realizar um procedimento específico. E a minha função era fazer essa visita, né, com esse viés educacional. Então, eu ia lá, acompanhava o procedimento junto com o profissional para entender e fazer os ajustes, né, de procedimento, até que tudo ficasse bem, bem redondinho. E eu me lembro que esse profissional, ele não podia ficar no quarto com o paciente. Ele tinha de ficar na área de serviço, sentado num banquinho, esperando a esposa do paciente acionar ele. Então, quando ela sentia a necessidade de acionar ele, ela ia até a área de serviço, chamava ele levantava, né, desse banquinho extremamente desconfortável, que ele ficava acuado assim no cantinho, e levantava e ia para o quarto do paciente para realizar, né, o procedimento ou aquele atendimento que tinha sido necessitado. Então, na verdade, não era uma falta de habilidade técnica que a gente estava se deparando. Era uma realidade em que a esposa do paciente, que não era profissional de saúde, dominava a situação
ela excluía o profissional do convívio com o paciente, o que já quando a gente fala, né, agora da parte técnica de saúde, o que já é um absurdo, porque a gente sabe que a enfermagem precisa estar vigilante com o paciente, junto com o paciente, a enfermagem é beira-leito, sim, literalmente falando, né? Então, é esse atendimento próximo, tá sempre observando os sinais vitais e sempre tá ali junto com o paciente, e esse profissional ele era proibido disso. E a esposa, ela era que queria que que o profissional realizasse o procedimento da forma que ela queria que ele fizesse. E que o passo a passo que ela solicitava não era o passo a passo dentro dos padrões corretos para a realização do procedimento. Então você para e pensa assim: é uma pessoa que nem era profissional de saúde e estava impondo de um profissional que tinha estudado, que tinha passado por treinamento, que tinha passado por um aval de uma enfermeira para estar lá realizando, né, aqueles cuidados de enfermagem. Ele era taxado, aquele profissional era taxado como: não, você não é apto para cuidar, né, do meu familiar, porque você não faz o passo a passo que eu quero que você realize. Então, quantas e quantas vezes a gente também não se depara com esse tipo de situação, né, de profissionais que são coagidos ou proibidos de uma certa forma de até realizar o seu procedimento, né, de forma correta, com base na ciência, com base na legislação, porque passam por esse tipo de situação, né? Então, esse é um dos pontos que a gente precisa parar e alertar de que isso não é normal, isso não pode acontecer. A gente não pode permitir, né, que os nossos profissionais, eu enquanto empresa, enquanto enfermeira, que os meus profissionais passem por esse tipo de situação de humilhação, enfim. Humilhação. Até porque, se esse paciente intercorresse, esse técnico não estaria ciente. Ele estaria lá na área de serviço, sentado. Vai ser responsabilizado. Hum. Exatamente. Então, essa é uma das situações, né? A gente já teve situações de profissionais que foram trancafiados literalmente dentro de algum quarto, né? Da residência, enfim, que foram proibidos de sair. Enfim, então, além dessas situações, né, que muitos profissionais passaram dentro, né, do seu ambiente de trabalho, quando a gente traz esse viés, né, social, que também está entrelaçado a isso, porque as pessoas, muitas vezes os familiares se sentem confortáveis, entre aspas, em tomar esse tipo de atitude exatamente por enxergar que aquele profissional, ele está abaixo dele. Ele é um prestador de serviço que está abaixo e que talvez não tenha uma análise muito aprofundada da situação e que vai aceitar aquele tipo de situação, Oi, né? Scarlett. E o home care acaba favorecendo muito, né, essa realidade por conta de toda a estrutura, mas a gente sabe que é uma situação que acontece também em todo tipo de instituição, né, É de isso. assistência à saúde. A gente vê também profissionais sendo humilhados, sendo diminuídos, pela própria equipe, né, multiprofissional, por outros membros da equipe multiprofissional, como por pacientes, acompanhantes, enfim. E isso é possível, existe esse cenário, né, de possibilidade, é possível fazer isso e oprimir, humilhar, porque o opressor se ancora na falta de consciência, né, Isso. do oprimido. Então, existe uma situação de submissão, né, por falta de conhecimento, falta de força da categoria também de impor o seu respeito, enfim, de se fazer respeitar e tal, e acaba que vira um terreno de possibilidade, né? Ah, não, eu posso fazer isso porque ele não vai reclamar, porque ele tem muito mais a perder do que eu. E E às vezes até o medo do profissional, né? De se sim, colocar e de achar de que se você for falar alguma coisa para o seu superior ou para a instância maior, você vai ser demitido e aí você perde o seu ganha-pão, o seu vínculo financeiro. Exato. Eu vi muito em instituições, tanto no home care, acho que o home care, essa situação é ainda mais velada, escrachada, porque o profissional, ele tá lá sozinho,
você não tem aquele apoio. Por exemplo, numa instituição hospitalar, você tem uma equipe, mesmo que a equipe não preste, digamos assim, bem escrachadamente, às vezes a equipe realmente não presta, são profissionais que não estão nem aí entre o trabalho em equipe, entre a assistência ao paciente, fortalecimento de categoria, nada disso não existe, mas no home care, o profissional está sozinho, é ele e o universo, a depender da necessidade daquele paciente. Então, existe um enfermeiro que vai fazer a visita, existe um vínculo por trás de suporte, mas que muitas vezes esse profissional ele não se sente confortável para buscar esse vínculo de suporte dessa instância maior de dizer, ó, estou passando isso aqui no home care. Às vezes que chegaram para a gente é quando já estava num estupor da situação, que a pessoa não estava mais aguentando de jeito nenhum, aí que vinha falar coisas que acontecia há tempos, e no hospital isso para mim é pior ainda, porque você vê inúmeros profissionais igual você passando por uma situação e a equipe, em vez de lhe segurar, de lhe dar o suporte que você precisa, a equipe fecha os olhos e diz que você está errado e que o paciente ou o acompanhante que está fazendo esse tipo de bullying com você está certo. Acho que é o pior de todos, o pior de todos. E ainda por cima a instituição olhar para essa situação toda, imaginem cenários assim que as pessoas fazem ocorrências, levam para cenários maiores, falam com as seguintes instâncias, manda para a Corém, e a instituição fechar os olhos para aquilo. Então, qual o valor e missão que essa instituição prega lá em cima quando você se inscreve nessa instituição e qual o valor e as missões que ela faz no dia a dia do seu trabalho. Então, às vezes, os nossos valores, eles não estão em Em acordo. consonância com os valores institucionais de onde a gente se permite se colocar, né? E aí abre a Exato. nossa visão de campo e mercado de trabalho. Ok, eu preciso trabalhar, tá? Mas quais são as condições de trabalho que essas instituições estão me oferecendo? Será que eu preciso estar passando por isso nesse determinado lugar, sabendo que existem outros lugares que eu não vou passar por isso? Será que as pesquisas de mercado de trabalho, a gente sabe que o índice de desemprego está enorme, atingiu as maiores metas desde os últimos anos, né? A gente sabe disso, sabe da realidade financeira e econômica do nosso país, mas a que ponto a gente chega a depender de um salário indigno para exercer uma função de que a gente lutou para exercer, que eu sei que ninguém ganhou a função que você ganhou de mão beijada, eu mesmo não ganhei. Foi lágrimas e suor de sangue para exercer a função que eu exerço hoje. E de entender que o que eu faço, ele não necessariamente ele está inserido no mercado elitista. Eu posso estar também exercendo em outros espaços, exercer a minha profissão e receber por isso em outros locais, em outros espaços mais dignos, com os meus valores e com a minha missão decidida de missão de profissional, né, na saúde. Isso, exatamente. Exatamente. E Quantas. aí, eita, desculpa. Fala. Não, então, e aí, o que é trazendo, né, um pouco agora sobre a questão da visão da instituição, a gente percebe que nós nos deparamos com instituições que exigem muitas vezes uma postura, um comportamento, uma vestimenta, uma característica padrão ouro de um profissional, né, para representar a sua empresa, mas essa empresa não sabe o que está por trás aí desse profissional, a vida que esse profissional leva, as condições, né, domiciliares, as condições financeiras, as condições básicas. A gente está falando do básico, de alimentação, de moradia, de saneamento, né, básicos que os profissionais acabam muitas vezes não tendo exatamente por salários extremamente baixos, por condições socioeconômicas extremamente precárias, e acaba sendo incoerente, porque você para e pensa, como é que eu exijo tanto de um profissional, como é que eu quero exigir um padrão ouro de um profissional, se eu não dou um mínimo de dignidade, de possibilidade de trabalho para essa pessoa? Isso. Né? Isso. Quantas e quantas vezes a gente não já ouviu de profissionais que chegaram chorando, aos prantos, super mal, desesperados, porque estavam passando por situações na residência dos pacientes, né? E quando essa pessoa falava um pouco da sua história, um pouco do seu histórico, a gente via que as pessoas não tinham banheiro.
as pessoas não tinham sanitário para fazer suas necessidades básicas, né? A gente estava conversando de uma profissional que conversou, né, com a gente, que desabafou com a gente, e que trouxe essa realidade de que foi ela mesma, que foi a pessoa que construiu literalmente a casa dela. Quando a gente para e pensa, aí tá construindo a casa. Não, é ela que foi lá, que pegou o cimento, que botou no tijolo e que subiu a casa dela. Literalmente foi ela que fez. E o banheiro dela era um buraco no chão. Como se exigir de uma pessoa que não tem um vaso sanitário dentro da casa dela, que não tem um chuveiro dentro da casa dela, que ela esteja muito bem asseada, que ela esteja muito bem limpa, que as roupas dela estejam muito bem limpas e cheirosas e com tudo perfeito e que ela esteja num padrão ouro para se Impecável. apresentar. Como se exige isso? E, Scarlett, eu me lembro aqui que o danado é que era uma profissional, assim, exemplar, E super né? atenciosa com os pacientes, Super conseguia. chegou preocupada, comovidíssima e, assim, pronta, aberta para entender. E aí, como é que eu posso melhorar? Porque não foi um apontamento técnico, não foi um apontamento que a empresa realizou ali naquele momento de dificuldade de manejo com o paciente, de realização de algum procedimento. Não era uma questão técnica, era uma questão de postura, de beleza, de vestimenta, era uma outra realidade, né? E ela estava ali aberta. Como é que eu faço para melhorar? E só entende, né? Que situação é essa, que realidade é essa do profissional de enfermagem? Quem mergulha realmente, quem dá ouvido, quem senta para escutar, para conversar. É, a educação ocupa esse papel, né, muito, muito forte, muito presente, de ser esse canal de escuta, pela aproximação, por ser um ambiente geralmente, né, de acolhimento, de fragilidades, enfim, os profissionais eles tendem a se vincular, né, com o pessoal da educação das instituições. E a gente teve essa oportunidade, né, de ouvir muitos casos e mergulhar nessa realidade e entender que o buraco era muito mais embaixo, né? Que o que aquela empresa, o que aquela família estava exigindo não tinha espaço, né? Não era compatível com a realidade daquela profissional que estava ali ainda empenhada, ainda amedrontada por uma ameaça ao vínculo seletista, que era o que sustentava ela e a família. Enfim, é uma situação muito sofrida, né? Isso Muito. levanta ainda por cima, ao meu ver, assim, a necessidade maior de ter canais de educação em todas as instituições. Não tem condição de uma instituição que se preze, uma instituição de grande porte, que oferece um bom serviço à população, principalmente o serviço em saúde, e não ter um núcleo de educação. Eu não falo nem um núcleo de educação interno, mas um núcleo de educação externo, terceirizado, mas que ofereça esse tipo de suporte para esses profissionais, porque a instância maior, a instituição, ela quer saber mais de o serviço está sendo feito, o paciente está sendo atendido, O as cliente está receitas estão sendo satisfeito. recebidas, o meu feedback está ok, então meu serviço segue. Eu não quero muito saber como é que está o funcionamento da ponta, digamos assim. Algumas empresas, sim, estão extremamente empenhadas com a qualidade do serviço, mas tem outras que não. A gente sabe que essa é a grande realidade do nosso sistema público e privado de saúde. Infelizmente, a realidade tem que ser dita. Mas se você vê que a educação tem um papel tão grande desse, saber que esses profissionais estão ali tão necessitados, tão carentes de ajuda, por que não investir nesse braço de educação, nesse braço de levantar? Porque se você levanta o seu colaborador, você levanta todo o resto da sua instituição. Afinal, é o colaborador que faz a instituição crescer. Por que não botar um incentivo, um programa de incentivo de distribuição de kits de higiene para a galera que está lá, que, principalmente a galera do home care, que sai de casa. Tá o barulhinho aqui do cachorro do meu vizinho, não sei se vocês estão escutando, latindo no fundo, querendo participar da reunião do café. Aí, querer colocar um programa de incentivo desse, querer mostrar que, ok, eu entendo a sua necessidade, eu não tenho condição de sanar a sua necessidade por inteiro, mas eu vou lhe ajudar a me ajudar também. Então, se você está preocupado com a higiene do seu colaborador, dê um kit de higiene para ele.
dê a ele um espaço dentro da instituição para que quando ele chegue um banheiro decente, adequado, para que quando ele chegue na instituição ele consiga tomar um banho, ele consiga trocar de roupa, botar o uniforme, entrar para trabalhar, dê algum tipo de auxílio. Não tem como dar físico, dê um incentivo financeiro, mas não. O problema é Ô, que Bri, vê uma eu via de acho, mão única. eu acho que também, além desse start, né, da empresa, da instituição, voltar essa atenção para o profissional, eu acho que é também um despertar da categoria também, né? Enquanto categoria em busca de fortalecimento, a gente sempre fala aqui que a gente teve uma onda, né, de união muito forte com toda a luta, né, da PL, enfim, recentemente a gente teve uma estruturação, uma organização do movimento, né, reunindo a categoria em prol de um pleito geral, enfim, e com o passar do tempo, né, o que a gente observa é um enfraquecimento, uma acomodação da categoria, a coisa vai se dispersando, né? Os profissionais vão se dispersando, enfim, e se acomodando a uma realidade. Mas essa luta, ela precisa ser diária, né? Essa Exato. busca por melhoria, essa exigência, né? É um mínimo de condição digna para se trabalhar. É um piso salarial, é uma condição de trabalho, é repouso digno, é uma alimentação justa, né? Saudável, enfim, precisa ser uma preocupação constante da Isso. categoria como um todo, né? De se organizar para fazer as suas exigências, colocar os seus desejos, né? Para que a sociedade consiga entender e respeitar essa categoria, que é tão grande, como a gente falou, né, logo no início dessa conversa, e que é formada essencialmente por mulheres, né? Então, a enfermagem é uma categoria essencialmente feminina, mulheres negras, né? E de um nível socioeconômico mais baixo. Então, Isso. é uma massa muito grande que precisa se reunir, se fortalecer, se congregar, né? Para buscar as suas suas Melhores necessidades soluções, né? básicas, né? Suas soluções para os seus problemas, enfim. Eu acho que a gente Sim. teve uma ascensão muito grande disso, agora com a PL, mas que não pode ser pontual, né? Precisa ser uma preocupação constante dessa reunião, dessa força, né? A Desse enfermagem corporativismo. Isso. A enfermagem ela vem numa questão de conformismo de cenário muito grande. Sempre foi assim, e eu espero que mude. A gente vem se conformando com o cenário, se moldando ao cenário, sem necessariamente precisar se moldar a ele, porque por ser a segunda maior categoria, é o cenário que tem que se moldar à enfermagem, não a enfermagem se moldar a um cenário. E aí fica o pensamento de você entender até que ponto o meu conformismo na classe em que eu ocupo vai me dar a qualidade de vida e a qualidade de trabalho que eu espero, que eu estou me propondo com a profissão que eu escolhi. Até que Isso. ponto você vai ficar esperando que o cenário lhe ajude? E o que é que você está fazendo para mudar esse cenário que você está inserido, né? Para te dar essa qualidade que você se propôs a ter quando escolheu fazer enfermagem na sua vida. Exatamente. Ai, perfeito, meninas. Eu acho que é isso. Eu acho que é por isso que é o nosso papel aqui. É esse o nosso objetivo com cada intervenção. É esse o nosso objetivo com cada café. Esse é o nosso objetivo da gente estar falando sobre isso hoje. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser falado. Isso não pode ser visto como um tabu, um segredo, porque a gente só consegue mudar quando a gente fala, quando a gente bota para fora, quando a gente externa. Porque através daí é que a gente vai em busca de soluções viáveis, de soluções tangíveis e de fortalecimento, né? E é esse o nosso objetivo aqui hoje no café. Então, você já pegou seu café hoje? Pegue seu café para tomar com a gente aqui. Então, esse é o nosso Vou objetivo aqui despertar. hoje desse café. É da gente despertar esse olhar para uma coisa que muitas vezes está escondida ali debaixo do tapete e que a gente precisa botar para fora, porque só aí que a gente consegue mudar
né? E gera esse ciclo de mudança. Eu acho que a palavra é essa mesmo. Dentro dessas realidades. Chega de passar por isso, Isso. chega de viver dessa humilhação, chega Focado. É de. uma Chega. preocupação muito grande da gente, né? É essa geração de consciência, né? Principalmente para a enfermagem assistencial, a enfermagem que está dentro da instituição, que está ali no procedimento, gerar essa consciência de que se está incomodando é porque não deveria ser daquela forma, né? É não Exato. se acomodar, é não se submeter àquilo que te fere, àquilo que vai contra os seus valores, os seus princípios, independente da categoria social, econômica que você esteja inserida. Eu acho que era isso, né, meninas? É isso. Exatamente. É isso, geração de consciência. Geração de Vamos Ação. consciência, fortalecer. força e enfermagem. A gente está Força aqui enfermagem. para conversar sobre esse e vários outros temas, a partir do momento que você sugere para a gente. Então, é aquela coisa, se você ainda não compartilhou isso aqui com os colegas de categoria, envia para todo mundo, faz o maior número de pessoas ficar sabendo por dentro desse momento, dessa pausa para o café, com as ênfases, que é a categoria como um todo, não é isso? E vem com a gente no próximo encontro, toda terça-feira às 10 da manhã. Um beijo grande, foi um prazer. Até a próxima.